E aí, galera do Renove do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está num novo curso, Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça, ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu ou você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente está começando mais uma EBE, série de estudos Justiça, riscando as injustiças na nossa história, e a gente está já no nosso terceiro encontro. E muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse time de professores. E nos capítulos anteriores a gente viu algumas questões quanto o que significa fazer justiça, o papel da justiça na sociedade e tal. E a gente chegou numa conclusão de que fazer justiça se enquadrava em cuidar dos necessitados. E no capítulo passado, o Tiago veio aqui, ele também falou sobre a justiça no Antigo Testamento, falou de questões de leis, falou de leis cíveis, falou de moralidade do Antigo Testamento, destacou alguns aspectos também sobre o que Jesus ensinou, mas hoje a gente vai estar falando estritamente sobre o que Jesus ensinou sobre justiça. Lógico, eu não vou estar esgotando o assunto, porque o assunto ele é o Novo Testamento todo, e aqui nesse tempinho a gente não vai estar tendo tempo de exaustar isso, mas a gente vai poder estar compreendendo um pouquinho daquilo que Jesus falou, o que ele ensinou, quais são os aspectos principais da justiça no Novo Testamento e como fazer essa justiça que a gente já compreendeu no primeiro capítulo, que foi o que Yuri trouxe para a gente, que como que a gente pode cuidar dos necessitados. E aí, hoje a gente vai poder estudar isso, beleza? Esse versículo aí, ele é meio que o norteador, ele não é o versículo base, sim, mas ele meio que norteia, ele dá um senso para a gente de serviço da justiça que Jesus ele queria explorar junto aos seus naquela época, que diz assim, acompanhe na tela comigo. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado.
mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Nisso aí a gente já nota que Jesus ele estimula a gente a estar no aspecto da justiça, que a gente já viu no primeiro capítulo, que é a forma com que a gente pode fazer justiça para os necessitados. E aí Jesus já chega dizendo, não convide. Convide aquele que precisa. Não tem para que você convidar aquele irmão que é rico. Porque você vai convidar aquele cara e aquele cara vai retribuir esse favor para você e vai te convidar também. Então, espera ele te convidar, deixa ele te convidar. Mas quando você fizer, convida aquele que necessita, convida o pobre, faz enfim, amor. Entendeu? E aí Jesus já chega nesse sentido, ele chega no sentido de fazer justiça em favor dos necessitados, de dar um banquete em favor dos necessitados. E ao longo do Novo Testamento a gente vê que os necessitados eles são o grande alvo, o grande foco de Jesus. Jesus sempre fala, sempre tem um apelo em favor dos necessitados. E é nesse sentido que ele faz o apelo da justiça. É nesse sentido que ele traz para a gente o senso de justiça. Ele sempre está em favor dos pobres, a gente vai ter muito exemplo disso logo em seguida, mas ele sempre está em favor daqueles que necessitam. E a exemplo de Jesus, a gente precisa ter esse senso de justiça, esse caráter de justiça desenvolvido em favor dos necessitados. E aí tem uma frase muito bacana que está aí na tela, que Timothy Keller fala no livro dele, que é o livro que a gente está estudando, e ele diz assim: Cristo superou a justiça e agora os nossos relacionamentos devem ser baseados em amor e generosidade, espontâneos, não em justiça. Ao passo que a gente consegue trabalhar essa questão principal de amor e generosidade, a gente consegue exercer a justiça de Cristo. E aí, entrando já no Novo Testamento, a gente vai ver alguns exemplos disso. Exemplo de como Jesus enfatiza essa justiça em favor dos necessitados. E como eu já disse, ele veio de família humilde, ele veio de família pobre, o pai dele era carpinteiro. E aí a gente vai poder ter alguns exemplos de Jesus Cristo em favor dos necessitados. O primeiro exemplo é quando ele se associa com pobres e marginalizados, que está lá em Mateus 9:13. Primeira referência aí, se você já quiser anotar para facilitar seu estudo, ele se associa com pobres e marginalizados. A segunda está em Lucas 7, do 11 ao 16, que é a referência da viúva pobre. A terceira está quando ele mostra um grande amor pela mulher excluída da sociedade. E aí eu vou estar lendo esse texto que está em Lucas 7:36, que diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E como a gente sabe, na continuidade do texto, a mulher quebra esse perfume aos pés de Jesus, lava os pés dele e seca os pés dele com o próprio cabelo. Então, Jesus, nesse momento, ele cria um vínculo com algumas pessoas que eram excluídas da sociedade, que era justamente essa mulher. Ele conversa em público com essa mulher e tem uma outra referência que está em João 4:27, que é quando ele bate de frente com alguns moralistas daquela época. Diz assim: Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encará-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Eles simplesmente ficaram pasmos pelo fato de Jesus estar conversando com a mulher. Jesus ele quebrou a barreira sexista, ele não levava em consideração o fato de simplesmente de não poder ter contato com mulher. O foco dele era amar pessoas, era fazer a justiça. Outro interesse especial que Jesus demonstrou era o interesse por crianças. E a gente vê essa referência em Lucas 18:15, que essa próxima referência aqui você pode estar conferindo aí comigo. Lucas 18:15 diz: O povo também estava trazendo criancinhas para que ele tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. E a resposta de Jesus em meio a isso é muito clara. Ele repreende os discípulos pelos discípulos repreenderem essas pessoas. Em nenhum momento Jesus faz acepção de mulher,
de criança, enfim. E um outro exemplo também é que Jesus ele sempre supria as necessidades físicas das pessoas, que está nessa última referência, de Lucas 10, 26. Ele supria a necessidade de pessoas, ele curava pessoas, ele curava leprosos, ele fazia paralíticos andarem. Então ele supria essa necessidade dos doentes. Existem tantos outros exemplos na Bíblia, e aí você pode estar vendo no Novo Testamento, ou estudando esse capítulo do livro. Pede aí para a gente no chat, que a gente pode disponibilizar. Manda uma mensagem aí para a galera do Cafofo, do Renove, que a gente pode disponibilizar o livro para você ter um conhecimento mais amplo dessa questão. E aí, como a gente percebe esse apelo de Cristo em prol dos necessitados, a gente vê já no Novo Testamento uma resposta positiva que vinha por meio da igreja primitiva. Jesus critica religiosos, ele bate de frente com os religiosos, e a igreja primitiva, ela dá uma resposta positiva em relação a isso. Ela atende ao apelo de justiça e de misericórdia feito por Jesus. O livro de Tiago, ele traz algumas considerações que são muito relevantes em relação às pessoas que eram mesquinhas e que injustiçavam algumas outras. Você pode estar conferindo lá. No livro de Atos também, ele fala sobre o espírito da comunhão, o espírito da comunhão ser evidente, sobre a koinonia, sobre o banquete, sobre a ceia de casa em casa, e sobre como as pessoas podiam participar de tudo isso e como isso edificava o corpo de Cristo. E o livro de Atos ele sempre fala também de uma ascensão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ganha uma ascensão crescente, ela vai crescendo, e tudo isso porque a comunhão era estabelecida naquela época. Então, essa comunhão, ela também vinha em prol dos necessitados. E aí tem uma outra questão que eu gostaria de destacar, que Jesus ele sempre era muito didático. Ele sempre vinha com uma questão didática de parábolas. Ele falava de forma que as pessoas pudessem entender. E a exemplo disso a gente tem a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, a gente observa que havia um homem que ele vinha descendo de Jerusalém a Jericó, e no caminho ele acabou caindo na mão de ladrões. Ele é roubado, e aí ele passa por algumas necessidades, e os ladrões, além de o roubarem, eles ferem aquele homem. E aí aquele homem fica gravemente abandonado, ferido, caído à beira da estrada. E ali na beira daquela estrada, passaram várias pessoas. Várias pessoas passam e elas ignoram aquele homem, enfim, como a gente já conhece a história. Estou só dando um resuminho. E aí descem algumas pessoas, desce o sacerdote passa por ele, vê o homem ferido, e aí a opção que ele tem é de ir para o lado oposto ao que aquele homem estava. Ele não vai de encontro, ele não pensa com a cabeça de eu posso ajudar, eu posso servir, não. Eu posso fazer essa justiça que era o que Jesus ensinava. Ele simplesmente vai para o lado oposto. E aí também ele passa longe do homem ferido e não havia nenhuma justificativa para que ele fizesse tivesse aquele comportamento. Algumas pessoas dizem, poderiam dizer naquela época, né? Mas ele não podia ter contato com o cadáver. Mas aquele homem não estava morto. Aquele homem não tinha nada que ele pudesse fazer que fosse um aspecto que deixasse ele impuro, para ele ter comunhão, ter como ajudar o homem que estava caído no chão. Mas aí logo em seguida, depois do sacerdote ter negado ajuda, passa por ali um homem que é destacado na história como o bom samaritano. Ele passa, ele vê aquele homem caído e ele se compadece. Ele trata dos ferimentos, ele chama para si, ele presta ajuda, ele recolhe aquele homem com óleo e com vinho, a Bíblia fala disso. Depois ele coloca aquele homem sobre o seu animal, ele ajuda, ele hospeda, e é isso que Jesus quer passar, é isso que Jesus quer ensinar, justamente o aspecto de como que a gente aplica essa justiça na nossa vida.
E nessa história a gente vê o sentido real da justiça, o sentido real daquilo que a gente deve colocar em prática. Ele não despreza como aquele sacerdote fez, ele não deixa aquele homem lá caído, mas ele socorre. E o interessante é que ele não só socorre, é que ele dá mantimentos, ele lava aquele homem com óleo e com vinho, e dessa forma ele aplica a justiça divina, a justiça de Jesus na vida daquele homem. E aí ele leva aquele homem para a hospedaria, cuida da vida dele, enfim. E é nesse aspecto de justiça que a gente tem que ter da parte de Jesus Cristo. Acolher os pobres, acolher os necessitados, ter em mente quem são as pessoas que estão ao nosso redor com necessidades. E, a exemplo de Cristo, é essa justiça que a gente tem que pôr em prática. Beleza, galera? Muito bom estar com vocês nesse tempo de estudo, de classe. Próxima aula a gente vai estar aí com o Felipe, ele vai estar podendo trazer alguns aspectos também da justiça. E valeu, fica com a gente, deixa o like aí, compartilha o vídeo para quem não assistiu, beleza? Até o próximo encontro.